Oi, pessoal. Vamos fazer um novo teste para as nossas aulas. Vou começar a criar alguns vídeos nas apresentações para vocês, de modo que a gente consiga facilitar aí a dinâmica das aulas, que vocês possam ter uma orientação também do professor diretamente, não só com a escrita dos slides, que eu acredito que possa facilitar para todo mundo, certo? Bom, é muito importante que vocês vejam os vídeos, mas como vai estar em mídia, os links das atividades provavelmente terão que ser organizados por fora. Então, quando isso for feito, vocês dão uma olhadinha no Classroom, que as atividades e seus links vão estar lá. Beleza? Bom, tratando agora do capítulo, a gente vai falar sobre o capítulo 7, o ser humano como indivíduo e ser social, dando continuidade a alguns capítulos que vêm abordando a questão do que é o ser humano para a filosofia. Vamos ver agora algumas outras abordagens, né? Primeiro, uma questão importante que é a própria ideia de indivíduo, como que ela se constrói, como é que ela é composta. E segundo, a ideia de um homem como parte da sociedade, né? É isso, vamos para os próximos slides. Bye, bye. Bom, vamos pensar agora um pouco sobre o significado dessas palavras, né? A questão da etimologia. A palavra indivíduo, ela remonta desde os gregos, né? Óbvio que com uma outra forma, né? Vocês já viram essa forma, inclusive, porque é chamado do átomo, aquilo que não é possível dividir, aquilo que é indivisível. E para os romanos, ela veio com o nome indivíduos, que mais tarde se tornou a nossa própria noção de indivíduo, mas colocada para a pessoa. Que a gente vai ver que, por mais que a ideia de não divisível já existisse, isso aplicado ao ser humano é muito mais recente. Mais para frente a gente vai discutir um pouco sobre isso. E a ideia de sociedade vem da palavra latim, vem do latim, né? Societas, e quer dizer o processo de associação, de participação das pessoas no grupo. Beleza? O primeiro filósofo que a gente vai discutir aqui é o John Locke. A gente já teve a oportunidade de discutir um pouquinho sobre ele quando nós falamos sobre liberdade, né? Agora, pensando a questão específica do indivíduo, a gente vai entender como que o Locke abordava essa ideia. Mas para isso, vamos lembrar um pouquinho daquela ideia de liberdade. Liberdade para Locke é a garantia que as leis possam dizer o que nós podemos fazer. E da onde que isso surge na teoria lockeana? Surge da ideia de que para ele, antes da existência das sociedades, o que ele chama de estado de natureza, o estado natural, as pessoas já tinham alguns direitos naturais garantidos desde o nascimento, entre eles o próprio direito à liberdade, o direito de poder fazer as coisas, o direito de poder ter as coisas, desde que elas se esforçassem para isso, né? Para o Locke, esse estado de natureza era praticamente perfeito. E ele tinha apenas um detalhe, um pequeno problema. Esse problema era qual? Imagine que duas pessoas trocam produtos. Uma troca um computador por um carro, né? E o carro, teoricamente, valeria muito mais que o computador. Então, essa pessoa que trocou o computador pelo carro teria que dar algo a mais para a pessoa que trocou o carro. Acontece que essa pessoa poderia deixar de pagar, né? E aí, como resolver esse conflito? Porque como garantir que quem deve vai realmente arcar com as despesas e quem é o cobrador não vai começar a criar situações abusivas para o devedor? Então, na verdade, o Locke pensa um Estado civil como uma forma de correção de possíveis conflitos nas trocas, né? Mas garantindo toda a organização que vinha do estado de natureza, onde a liberdade e as relações de individualidade já estavam garantidas. Tá bom? Mas de onde vêm os fundamentos dessa ideia, né? De onde vem a ideia de que, a partir desse momento, o indivíduo passa a ser importante, a ação humana passa a ser importante frente à ação coletiva? Na verdade, isso foi uma forma da burguesia, do grupo, né, que começa a se construir lá desde o século XIII com os comerciantes
e já no século XVI, XVII, que é onde o Locke está escrevendo, já passam a ter uma força política muito maior, de se afirmar frente ao grupo dominante, né? Vamos lembrar que o poder dos reis é passado de forma hereditária, é passado, seus direitos são todos direitos divinos. E o que a burguesia passa a tentar afirmar a partir de então, principalmente através da interlocução dos seus teóricos, que é que esses direitos, na verdade, não são divinos, não vêm de um Deus ou de um poder supremo e maior, mas vêm da própria natureza, da própria essência do que é o ser humano, né? E a liberdade é uma condição fundamental, porque nesse sentido o indivíduo pode ser quem ele quiser, pode fazer o que ele quiser, ele não precisa ficar esperando as leis e as regras que vêm dos reis, né? E também da igreja. E em uma dessas tentativas da burguesia se afirmar enquanto poder político, gerou a crise e a guerra civil na Inglaterra, que foi conhecida mais tarde como a Revolução Inglesa. O Locke está vendo esse processo, essa crise na Inglaterra, ele é um inglês, ele sai da Inglaterra nesse período e vai viver ali na Holanda, né, que a gente chama de país, na verdade o nome da Holanda é Países Baixos. E os Países Baixos nesse momento são grande demonstração de como que uma fortaleza comercial, um liberalismo, né, do qual o Locke está advogando, pode ser um experimento extremamente positivo, pelo menos naquele momento, né? Então, o Locke vai ver no exemplo dos Países Baixos a ação de como a liberdade individual e a liberdade econômica na sociedade garantida pelo Estado é fundamental para que as sociedades se organizem, que as sociedades progridam e, principalmente, ele vai ser o construidor da visão da burguesia sobre quais são os seus direitos e quais são as suas possibilidades na sociedade. Então, pessoal, se o Locke foi um interlocutor, né, um idealizador das primeiras ideias da burguesia, que fundamentaram, inclusive, o processo para que ela conseguisse conquistar o poder com as revoluções inglesas, a Revolução Francesa e todos os processos no qual se moldou o mundo burguês, o Marx, que é um filósofo do século XIX, então é um filósofo do período no qual a burguesia já se instalou no poder, ele vai perceber isso por um outro olhar, né? Primeiro, lembrando que o século XIX talvez seja um momento mais selvagem da sociedade capitalista, onde as noções de desigualdade eram as coisas mais terríveis possíveis, né? Com formas de trabalho praticamente escravas, mas olhadas por um viés de dinheiro, de possibilidade de assalariamento, porém com crianças trabalhando em regimes de trabalho os mais absurdos possíveis. Dito isso, é importante entender que é um período onde vão surgir muitas teorias, muitas doutrinas que vão propor a importância de um coletivo, a importância de uma vida focada no coletivo, né, como uma forma de resolver um individualismo no qual alguns têm muito e muitos têm muito pouco, ou quase nada, né? Por isso que essa ideia de que o bem comum importa mais do que o bem individual passa a ser muito forte no século XIX. E para a gente entender como que o Marx fundamentou a sua teoria para discutir a importância do bem comum, a gente tem que entender o que ele chama de materialismo histórico, e não é só materialismo histórico e dialético, né? Eu já vou explicar o que significa o dialético. Mas o que seria o materialismo histórico? Basicamente, o Marx afirma que a infraestrutura do mundo, ou seja, toda a base material, a maneira como as pessoas organizam a produção, a economia da sociedade, a maneira como essa produção está organizada, é o que garante a maneira como as pessoas vão viver as suas vidas em sociedade. É isso que vai determinar como as pessoas pensam as coisas, né? Então, todas as ideologias, as visões morais, as regras sociais, as religiões, as ideias de mundo, na verdade, elas não surgem espontaneamente, mas elas surgem de acordo com como as pessoas vivem as suas vidas em sociedade, né? Então, esse processo é um processo que vem então da base material, que dá
que leva a uma base ideológica, né? Mas assim, como eu disse, que esse não é só um materialismo histórico é dialético, a partir do momento que essa ideologia vai se constituindo, ela vai contribuindo para modificações na base material. Então, é um processo de transformação que vai acontecendo diariamente. Porém, o que ele quer dizer aqui é que nessa vida material, você sempre vai ter grupos privilegiados, grupos desprivilegiados. E os grupos privilegiados, que são as classes dominantes, no caso dele, a burguesia, vai ser sempre o grupo que vai moldar a sua visão ideológica para o conjunto do mundo, para o conjunto da sociedade, né? E é isso por enquanto. Vamos para o próximo slide para a gente entender como que isso se aplica à ideia de indivíduo. Bom, Marx vai dizer que o indivíduo, enquanto uma ideia burguesa, é uma forma de você justificar as desigualdades. Como se você colocasse todo o problema nas ações individuais. Então, se você não tem, porque você não se esforçou. Se você não tem, porque você não se dedicou. Então, vai ser sempre o foco no você, no você, no você, e nunca o foco em olhar para o grupo, em olhar por que a sociedade está organizada de uma forma em que poucos têm muito e muitos têm pouco, né? Então, a própria noção de indivíduo, enquanto aquele ser que pode garantir a sua qualidade de vida, aquele ser que pode garantir o seu sustento, aquele ser que pode garantir as suas benesses, o seu aproveitamento, é uma ideia, segundo Marx, que vem da burguesia como uma forma de justificar por que eles já estão no poder e também dizer para a população, olha, se vocês quiserem, lute, seja aí um poupador, seja o melhor para si mesmo, que você um dia pode chegar lá. Marx vai tentar reverter essa ideia de indivíduo e vai dizer que mesmo um indivíduo burguês nunca vai conseguir ser o que ele gostaria de ser plenamente. O capitalismo, segundo Marx, não daria essa possibilidade para as pessoas. Uma vez que você tem que ficar focado em uma única área, uma única forma de atuação para garantir as suas riquezas, para garantir as suas benesses. Na visão do Marx, uma sociedade que subvertesse essa ideia de consumo, que subvertesse essa ideia de bens materiais por uma sociedade que fosse pensada nos bens coletivos, na vida das pessoas, possibilitaria que as pessoas se tornassem aquilo que elas, todas as suas possibilidades infinitas. Imagine, você não precisa mais pensar que você vai ter que fazer uma faculdade para ser um especialista para ganhar muito dinheiro. Você pode fazer quantos cursos você quiser para pensar nas diversas áreas que você tiver interesse, porque a função dessa sociedade comunista, a função dessa sociedade socialista, idealizada por Marx, não seria o quanto você vai ganhar, mas o quanto você pode ser, aquilo que você pode ser, aquilo que você deseja ser, certo? Sobre Marx seria isso, pessoal. Eu só queria fazer uma reparação importante que tem no capítulo. Lá na página 55, vocês vão ver que o texto tem aquele saiba mais, ele está dizendo que o comunismo seria um momento em que você não teria mais em que você teria a abolição da propriedade privada e o estabelecimento de um regime de um só partido. Na verdade, a própria ideia de comunismo é a ideia de deixar de existir partidos, porque não existem mais classes, então não há necessidade de existir partidos, né? Há sim uma ideia de partido no socialismo, né? Mas no comunismo não existe mais a ideia de partido, porque seria uma sociedade onde as pessoas convivem entre si, convivem livremente. E mesmo essa ideia de um partido único é muito mais uma ideia que vem depois de Marx, com os filósofos como Lenin, e Stalin, e não uma ideia que vem com o Karl Marx, tá certo? Só essa reparação no capítulo e a gente vai para a última parte discutir o individualismo contemporâneo. Bom, gente, para finalizar nossa discussão do capítulo, trago aí para vocês o tema da filosofia, na filosofia contemporânea, né, através do Gilles Lipovetsky, que vai discutir como que o individualismo se comporta nos dias de hoje, como que a relação do indivíduo se comporta nos dias de hoje. Para ele, há uma metamorfose na sociedade contemporânea, a partir da segunda metade do século XX, na medida em que os estados vão fazendo políticas cada vez mais voltadas para os seus próprios interesses, para os grupos que compõem o Estado, e menos pensando no bem coletivo, você vai criando cada vez mais uma situação na qual o indivíduo não consegue mais se reconhecer como representado
pelas entidades políticas, pelos atores políticos, pelos governantes de um determinado país, de um determinado local. A gente tem vivido, por exemplo, isso aqui no Brasil com muita força nos últimos anos, a ideia de uma representação que não se garante, né? E de alguma forma como há um distanciamento maior entre o indivíduo e o Estado, mesmo as pessoas tendo nos últimos anos aqui no Brasil conseguido falar mais sobre política do que se falava há 10 anos atrás, por exemplo, você ainda assim não vê as pessoas participando da vida política, ou seja, você não tem ainda uma noção de quem te representa, de como você garante que essa pessoa realmente está ou não te representando, de saber o que se está votando, por que se está discutindo isso, organizando quais são as pautas. Você não tem uma vida na qual a consulta à população, né, e as vias mais diretas acontecem com maior frequência, e o que acaba gerando as crises que a gente se coloca fora. A gente discutir aqui uma coisa que é absurda, a incapacidade de muitos governantes do Brasil em todos os níveis da esfera pública, né? Desde dos vereadores até o órgão máximo do Poder Executivo, que a gente tem visto nos últimos anos. É uma sucessão de falas tristes, uma sucessão de posicionamentos complicados, né? E isso independente se a gente está na direita ou na esquerda, né? Enfim, o Lipovetsky parte dessa discussão para dizer que isso gera uma falta de sentimento de pertencimento em relação ao coletivo. As pessoas deixam de olhar a sociedade como o foco, como o local do convívio e passam a acreditar que o foco da vida é si mesmo. O foco da vida é você lutar por si, né? A frase que agora está na moda, você que lute, traduz bem isso, né? Eu faço por mim e o outro que se vire, né? E nesse sentido do eu faço por mim, como eu me realizo, como eu me torno um ser melhor, é através do consumo, é comprando coisas, consumindo cada vez mais, trazendo cada vez mais coisas. E desculpem pelo barulho. Bom, desculpa pessoal, infelizmente não dá para cortar, né? A ferramenta não é tão boa assim. Mas voltando à discussão, esse indivíduo que se realiza através do consumo, através de comprar o último modelo de celular, de comprar o último modelo de carro, de comprar, vai se realizando até o ponto em que ele não consegue mais dar conta disso, né? E também, além do ponto do consumo, há uma grande confusão entre o que é público e o que é privado. Eu passo a achar que eu posso fazer do espaço público o meu espaço privado. A gente vê muito isso, por exemplo, no YouTube. YouTubers que levam completamente a sua vida privada, particular, para as redes sociais, as expõem, ou mesmo os famosos ou proto-famosos que tem no Brasil, né? Mas também pessoas do seu cotidiano, que acham que podem fazer num espaço que é público, ou seja, num espaço onde tem muitas pessoas, aquilo que ele faz na sua casa, né? Quando é justamente o contrário. O que nós fazemos na nossa casa é aquilo que é nosso por direito, né? Eu posso andar na minha casa com uma camiseta rasgada, só de meia, mas não posso vir trabalhar com uma camiseta rasgada, só de meia. Eu posso ficar acordado até a hora que eu quiser na minha casa ouvindo música, mas eu não posso ficar na rua com som alto atrapalhando as outras pessoas dormirem, né? Então essa confusão do público com o privado também é uma coisa que marca muito essa ideia de um indivíduo cada vez mais individualista, cada vez mais voltado para si, tá certo? Bom, gente, é isso. A gente termina aqui a explicação do capítulo. Temos aí um pouco mais de 20 minutos de áudio, né? E eu espero que vocês façam os exercícios e as outras orientações eu deixo no Classroom. Valeu!